Realização Fundação Marco Polo, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Lei Aldir Blanc, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Governo Federal. Realizado com recurso da Lei 14.017/2020. Sobre fundo bege, 4 triângulos coloridos se sobrepõem. Surgem letras brancas, a risca, e abaixo à esquerda, um lápis amarelo. Todos os textos e títulos deste vídeo surgem em letras brancas sobre triângulos coloridos. Na tela, Pamela e Moisés. Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao Arrisca, o curso online de desenho expressivo. Eu sou Moisés e essa é a Pamela. E a gente está começando a nossa segunda aula, o módulo 2, que se chama Sensorial e Criativo. Triângulos coloridos cortam a tela. Em letras brancas surge o nome do módulo, Sensorial e Criativo. Recomendamos que, caso você ainda não tenha assistido a aula do módulo 1, volta para o vídeo anterior e descobre algumas ferramentas próprias da linguagem do desenho que vão poder ser aplicadas aqui nesse módulo. O link está na descrição do vídeo e também no cardzinho aqui do lado. Nesse módulo, a gente vai explorar um pouco da sensorialidade da criação. A gente vai trabalhar tanto com o campo do figurativo como do abstrato. Um desenho figurativo é aquele que, como diz o nome, vai trazer figuras representadas. Essas figuras podem ser realistas ou estilizadas, mas o mais importante é que suas formas sejam reconhecíveis, tipo a garrafa que a gente fez ali no módulo 1, por exemplo. Pamela observa e manuseia uma garrafa de vinho. Já um desenho abstrato não tem esse vínculo com o figurativo, com o real, com o mundo externo. Ele é basicamente cor, forma, linha, manchas, composições, texturas. A gente pode tentar traduzir os nossos sentimentos em cores, formas geométricas, elas podem ser mais arredondadas, mais pontudas, texturas e diferentes tipos de materiais também. O abstrato é uma realidade subjetiva, onde cada um pode dar o significado que quiser para ela, é muito pessoal. Trazendo como exemplo o trabalho da artista Lee Krasner, uma artista nova-iorquina que viveu entre os anos de 1908 e 1984, filha de judeus refugiados. Ao longo de sua vida, fez pintura mural e obras vinculadas ao movimento do expressionismo abstrato, movimento artístico que tornou Nova York o centro da arte após a Segunda Guerra Mundial. Fotografia em preto e branco de Lee Krasner, jovem, de perfil direito, visto até os joelhos. Mulher branca, de cabelos castanhos lisos na altura dos ombros, nariz reto, grande e lábios grossos. Usa turbante preto que deixa a franja à mostra. Blusa em tricô de mangas compridas na mesma cor e pulseiras. Está agachada com o rosto apoiado sobre a mão esquerda, olhando sorridente para uma escultura de uma pessoa em madeira. Essa obra abstrata em óleo sobre tela é intitulada Cornucópia. Ela apresenta traços contínuos e despretensiosas em preto, preenchidas por pinceladas em tons de marrom, bordô e rosa. As cores podem refletir o conceito de fertilidade, riqueza e abundância ao título da obra, enquanto as formas sugerem partes de um rosto humano. Além de que hoje super é possível, dentro da linguagem do desenho, a gente trazer formas abstratas e figurativas ao mesmo tempo. Nessa aula, a gente vai trabalhar diretamente com a criação e a subjetividade, a partir de exercícios direcionados que a gente vai apresentar para vocês. Vamos começar? Atividade com livro. Nessa atividade, a gente vai precisar de Manuseiam os materiais e rabiscam. papel, materiais riscáveis, e a partir de agora a gente vai começar a usar cor, caso você queira e possa. Mas isso não é necessário, é apenas uma sugestão. Algumas sugestões de materiais são lápis de cor, giz de cera, pastel oleoso, pastel seco. Os dois são parecidos com o giz de cera. Confere lá no nosso vídeo Pílulas sobre os materiais, para vocês saberem um pouco mais das diversas possibilidades que a gente pode ter dentro do desenho. A gente chama esse exercício carinhosamente de exercício do livro. O primeiro passo vai ser pegar um livro, revista, jornal, o que tiverem em casa. Esse aqui, por exemplo, é um livro pequeno, na cor bege, com uma ilustração estilizada de um passarinho. Ele tem na capa os escritos em branco, Manuel de Barros, e em vermelho, Menino do Mato. Caso prefiram, a gente também está deixando aqui na descrição do vídeo links com livros em PDF acessível para vocês conferirem também e realizarem a atividade por ali, caso tenham vontade. Agora, abram esse livro, revista, jornal ou PDF, o que vocês forem escolher,
em uma página aleatória e escolham o primeiro trecho que aparecer para vocês. Aqui, por exemplo, assim, Bernardo emendou nova criação. Eu hoje vi um sapo com um olhar de árvore. Depois disso, reflitam sobre essa passagem, o que ela significa para vocês, o lugar para onde ela transporta e transformem isso em desenho. Com o livro sobre a mesa, Moisés desenha um sapo com árvores saindo dos olhos. A gente pode tentar desenhar exatamente o que o livro nos sugere, como uma cena específica, o que a gente pode chamar de ilustração. Ou podemos também explorar o universo do abstrato, como a gente comentou anteriormente, tentando traduzir a sensação que o trecho do livro trouxe de uma forma mais aberta também. Exercício com linhas. Nessa atividade, vocês vão precisar de Pamela manuseia os materiais e pinta passando a linha tingida de azul sobre o papel. papel, barbante, linha, cadarço, tirinhas de tecido bem fininhas ou lã, algum material fino, comprido e maleável, além de tinta. Ou também você pode fazer um líquido tingível. Uma sugestão legal seria o café. Nós vamos usar tipos de linhas, barbantes, tirinhas de tecido e embebê-los em um líquido tingível. Aqui a gente vai trabalhar com o peso da tinta sobre a linha e deixá-la cair em cima do papel, formando assim um desenho que pode ser tanto abstrato como figurativo. A gente quer instigar aqui a percepção do peso dos materiais, mostrar outros procedimentos do desenho que fogem do tradicional lápis e papel e também explorar materiais de uso cotidiano no desenho. Exercícios táteis. Nessa atividade, vocês vão precisar de Manuseie os materiais e coloque os objetos dentro de uma pequena caixa de papelão. papel, materiais riscáveis, uma caixa ou uma sacola e alguns objetos. O primeiro passo será pegar a caixa ou sacola que vocês tiverem à mão e nela colocar vários pequenos objetos da sua casa. Vale qualquer coisa que caiba na caixa ou na sacola. Podem ser coisinhas pequenininhas, texturizadas, que tenham formatos diferentes. Objetos que vocês possam explorar bastante com as mãos. Caso você more acompanhado, você também pode pedir para a pessoa que mora com você para preparar essa caixa ou essa sacola, colocar objetos para que seja uma surpresa e você não saiba o que tem nessa caixa ou sacola. Mas isso é só uma sugestão. Antes de abrirmos a caixa ou sacola, a gente vai tentar abstrair um pouco os objetos que estão lá dentro. Agora a gente vai fechar os nossos olhos. Vamos colocar a mão dentro da caixa, tatear o interior dela e escolher alguns dos objetos. A memória de vocês vai tentar trazer o reconhecimento desse objeto. Deixa isso passar. Nós queremos aqui focar em outra coisa. Se você tocar em uma xícara, você vai saber que é uma xícara. Mas não é isso que importa aqui agora. Prestem atenção no tamanho, nas formas, na temperatura. O objeto é frio ou é quente? O objeto é poroso? É pontudo? É arredondado? Que tipo de sensação ele transmite? O objeto que eu estou tocando, ele é bastante macio, ele é arredondado e tem uma parte que é bastante rugosa também e comprida. Ele é quente e tem uma textura de tecido, lã, alguma coisa assim. Ele é bastante maleável. Ele retira da caixa e manuseia um polvo de crochê. Desenha com giz azul. A partir disso, vocês vão desenvolvendo um desenho, pensando na melhor forma de representar o objeto escolhido a partir da sensação do tato. Exercício do retrato. Agora a gente vai começar o exercício do retrato. Nessa atividade, vocês vão precisar de Manuseia e apresenta os materiais sobre a mesa. papel, materiais riscáveis e um alguém. Pamela e Moisés vistos de cima, sorrindo sobre a mesa. Essa atividade tem como objetivo pensar e praticar o retrato de maneira expandida. A ideia vai ser desenhar a pessoa com quem se mora ou então algum afeto à distância, seja por chamada de vídeo ou por fotografia ou até por memória mesmo.
Há a possibilidade também de você fazer um autorretrato, ou seja, uma representação de você mesmo, através do uso de espelho, fotografia ou do toque no seu rosto. Sobre a mesa, cada um mostra o retrato que fez do outro. Como fazer um retrato de alguém sem necessariamente buscar um realismo fotográfico? Quais outros recursos de imagem e do desenho mesmo a gente pode utilizar e que fale sobre a pessoa retratada? Agora a gente vai trazer 3 exemplos de artistas que trabalham com o retrato e o autorretrato de uma forma bem diferente. Um exemplo bacana são os retratos de Marlene Dumas, uma artista contemporânea nascida na cidade do Cabo, na África do Sul, em 1953. Ela vive e trabalha em Amsterdã desde os anos 70, sendo atualmente uma das artistas mais admiradas na Holanda. Dumas trabalha com os temas de sexualidade, opressão política, identidade e feminismo. Fotografia colorida de Marlene Dumas, de perfil esquerdo, vista até a cintura. Mulher branca de meia idade, cabelos loiros, ondulados e volumosos, acima dos ombros e olhos azuis. Está maquiada, usa colar dourado e blazer azul e segura uma taça de vidro. O painel intitulado Chlorosis Lovesick é composto por 24 desenhos em guache e acrílica sobre papel. Nele estão representados rostos humanos com diferentes formatos, posições e dispostos em 3 linhas. Podemos perceber que a artista trabalha com um retrato a partir de uma mancha de tinta no papel, que direciona o formato da figura e o tom de pele. Ela representa o rosto com detalhes mínimos, mas é possível perceber o cuidado em retratar etnias, expressões e emoções diferentes em cada um. Outro exemplo legal são os retratos de Basquiat. Jean-Michel Basquiat foi um artista natural de Nova York, com ascendência porto-riquenha e haitiana, que viveu entre 1960 e 1988. Ele ficou conhecido como pintor e grafiteiro vinculado ao movimento do neo-expressionismo. Em suas obras, ele costuma representar elementos da vida na cidade com personagens expressivos, feitos com colagens, pinceladas fortes, rabiscos e escritas, feitas geralmente em grandes tamanhos. Fotografia colorida de Jean-Michel Basquiat. Homem negro, jovem, de cabelos crespos, pretos e curtos. Olhos castanhos, nariz largo e lábio inferior carnudo. Usa turbante em tons terrosos. Camisa de mangas compridas com estampa colorida e calça bege. Está sério, sentado sobre uma caixa branca com desenhos, com braços apoiados nas pernas e mãos entrelaçadas. Ao fundo, pintura de uma figura negra, desenhos e textos. E especificamente nos trabalhos de retrato, a gente pode perceber como ele usa muito a cor e as formas geométricas para construir as figuras humanas, assim como diversos detalhes e texturas que não existem na realidade. Ele constrói, assim, retratos distorcidos e cheios de expressividade. A obra que escolhemos é um autorretrato de 1984, em acrílica e óleo em bastão sobre papel. Em fundo branco com resquícios de azul, um homem negro, visto da cintura para cima, de cabelos pretos, crespos e curtos, com pequenos dreads, rosto quadrado, olhos, orelhas e camiseta vermelhos. Uma pincelada vermelha se estende do olho esquerdo até o outro lado do rosto e sugere uma boca sorrindo, enquanto parece chorar sangue, como uma segunda boca retangular, vermelha e aberta. Também é possível intuir uma terceira boca, embaixo, num sorriso largo com várias carreiras de dentes. E aí, trazendo um último exemplo, com resoluções bem diferentes, a gente traz um retrato de Cândido Portinari, um pintor, gravador, ilustrador e professor vinculado ao movimento modernista brasileiro. Portinari viveu entre 1903 e 1962 e, ao longo de sua carreira, utilizou diversas técnicas com a intenção de trabalhar a temática do homem brasileiro e as questões sociais e a história do nosso país. Fotografia em preto e branco de Cândido Portinari visto até o peito. Homem branco, de meia idade, cabelos pretos, lisos e curtos, olhos azuis, sobrancelhas e lábios finos. Usa óculos de grau e camisa clara. Está com a testa franzida e um leve sorriso. Neste retrato, uma gravura em água forte sobre o papel, intitulado Menino, temos algo bem diferente, mais limpo e um tanto minimalista, apenas com linhas sugestivas de contorno preto, contrastando com o fundo branco.
O menino de traços orientais, visto do busto para cima, está sério e de meio perfil esquerdo. Tem franja lisa e comprida sobre a testa larga, sobrancelhas e olhos pequenos. Linhas irregulares formam a camiseta. Vocês podem utilizar essas referências para se inspirar e perceber que aqui o exercício é bem livre mesmo, que não tem certo e não tem errado. A gente pode fazer um retrato de várias formas diferentes. Tentem construir os seus retratos da maneira que acharem mais legal. E esse é o retrato que eu fiz da Pamela. Fiz ele majoritariamente em carvão vegetal e em uma folha sulfite. Fiz ela com essas bochechinhas vermelhas porque ela é muito querida comigo, mas ao mesmo tempo ela é muito forte e representei isso nessas pinceladas com betume, que é um marrom mais escuro, e com essa camiseta regata feita em pastel seco na cor Bordeaux. E esse aqui é o desenho que eu fiz do Moisés, o retrato que eu fiz dele. Eu fiz ele numa folha tamanho A4 de papel pólen, que é esse papel um pouquinho mais amarelado, que eu acho que tem tudo a ver com ele. E a escolha de materiais também foi bem proposital. Eu usei sanguínea, que é um material seco, parecido com pastel seco, e ele tem essa tonalidade de marrom, né? Que eu acho que também é uma cor que define bastante ele. E o Moisés tem uma característica, assim, que ele é meio palhacinho, meio debochado, e todo mundo adora ele, é um fofo, um querido. Então eu tive que fazer uma parte do desenho com uma colagem, que eu peguei outra folha de papel, inclusive saindo desse papel, né, transbordando os limites dessa folha, em que eu usei uma tinta bem mais aguada, uma acrílica diluída, com tons de azul e com esse narizinho de palhaço, porque, enfim, essa é uma característica dele. Então eu tentei traduzir isso de alguma forma no desenho. Então tá, pessoal, a gente espera que vocês tenham curtido a nossa videoaula e que tenham absorvido bastante o conteúdo. Nesse segundo módulo, a gente resolveu propor novos desafios e procedimentos para vocês trabalharem no desenho de criação e também perceberem que a prática do desenho pode envolver vários sentidos. Além disso, a gente pôde perceber nesse módulo que a maneira como a gente se entrega para o desenho sempre vai, de alguma forma, permear as nossas vivências pessoais e coletivas, além das nossas subjetividades. Na próxima aula, a gente vai ampliar ainda mais o olhar para a nossa subjetividade e instigar vocês a construir uma pesquisa própria, criando assim uma série autoral. E não esqueçam de marcar a gente com a hashtag #SeArrisca quando vocês forem fazer os desenhos aí em casa, tá bem? A gente se vê no módulo 3. Instagram, _risca.rs. YouTube, _risca. #SeArrisca. Sobre fundo bege, 4 triângulos coloridos se sobrepõem. Surgem letras brancas, a risca. E abaixo à esquerda, um lápis amarelo. Créditos: oficineiros Moisés Victorino e Pamela Zorni. Equipe de pesquisa: Nina San Martin e Marina Roncato. Equipe de acessibilidade: Dolores Afonso e Lucas Escamilha. Equipe de audiovisual: Mário Leão.